Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em altas taxas. A crise do petróleo e a recessão mundial interferem na economia brasileira, no momento em que os créditos e empréstimos internacionais diminuem. Geisel anuncia abertura política lenta, gradual e segura. A oposição política começa a ganhar espaço. Nas eleições de 1974, o MDB conquista 59% dos votos para o Senado, 48% da Câmara dos Deputados e ganha a prefeitura da maioria das grandes cidades. Os militares de linha dura, aqueles que de forma alguma queriam que houvesse a abertura política e o governo voltasse para o controle civil, não contentes com os caminhos do governo de Geisel, começaram a promover ataques clandestinos aos membros da esquerda. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog é assassinado nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo. Em janeiro de 1976, o operário Manuel Fiel Filho aparece morto, em situação semelhante. Em 1978, Geisel toma algumas medidas. Acaba com o AI-5, que fechava temporariamente o Congresso Nacional, autorizava o presidente da República a cassar mandatos e suspender direitos políticos, suspendia indefinitivamente o habeas corpus, recurso judicial solicitado aos tribunais por quem sofreu ou se acha ameaçado de sofrer violência ou constrangimento em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de autoridade. Restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. Entre os 2 senadores a serem eleitos em cada estado, um deveria ser escolhido indiretamente, o que levou a ficarem conhecidos como senadores biônicos. Os governadores continuaram a ser escolhidos por eleições indiretas. A propaganda na televisão ficaria reduzida à apresentação do nome, número e currículos dos candidatos, sem debates. O mandato do sucessor do presidente se estendeu para 6 anos. Mas não é só de política que vivem os homens. Outros acontecimentos que marcaram os anos de 1978 foram: o Brasil fica em terceiro lugar na Copa do Mundo. Na Fórmula 1, desponta no cenário mundial Nelson Piquet. Foi eleita a Miss Brasil, a mineira Suzana Araújo dos Santos. Na TV, o grande sucesso da novela Dancing Days. No cinema, o filme americano Amargo Regresso e o nacional A Dama do Lotação lotaram as salas. O presidente João Batista de Oliveira Figueiredo iniciou seu governo no momento em que crescia no país a crítica às decisões autoritárias e centralizadoras do governo militar. Chama-se Novembrada a manifestação ocorrida no centro de Florianópolis, em 30 de novembro de 1979. O movimento era contrário ao regime militar implantado em 1964, no Brasil. A movimentação teve como ponto de partida a nomeação da cidade de Florianópolis, baseada no nome do Marechal de Ferro, um dos arbitrários do regime militar, que naquela época vinha sofrendo acusações quanto às suas práticas. Propunha-se a troca de Florianópolis para a denominação anterior, Desterro, mas a manifestação de fato fora provocada pelo descontentamento quanto à ditadura e ao custo de vida alto. Eram cerca de 4.000 pessoas, porém a manifestação foi abafada pela polícia militar, o que provocou ainda mais revolta e violência. Após a manifestação, 7 estudantes foram indicados pela Lei de Segurança Nacional. Depois do ocorrido, outras manifestações aconteceram com o intuito de liberar os estudantes presos. Diversos setores da sociedade brasileira, sindicatos de trabalhadores, grupos de empresários, igreja, associações artísticas e científicas, universidades e imprensa passaram a reivindicar ardentemente a redemocratização do país. Para tentar barrar essa situação,
Os militares da linha dura e movimento de direita seriam responsáveis por vários atentados, tais como explosões em bancas de jornais, cartas-bombas enviadas a políticos ligados à esquerda e à OAB, onde faleceu a secretária da Ordem, Lídia Monteiro da Silva, e o mais célebre de todos, a bomba do Rio Centro, em 30 de abril de 1981. Diante das pressões de toda a sociedade, o presidente Figueiredo assumiu o compromisso de realizar a abertura política e devolver a democracia ao Brasil. Nesse clima de abertura à democracia, os sindicatos se fortaleceram e ressurgiram as primeiras greves operárias contra o achatamento dos salários. Dentre elas, destacaram-se as greves dos operários metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, sob a liderança sindical de Luiz Inácio Lula da Silva. Deste movimento nasce o PT, Partido dos Trabalhadores. Passeata no Rio de Janeiro, em agosto de 1979, pede anistia aos presos e exilados políticos. No plano econômico, o ministro do Planejamento, Delfim Neto, procurou executar o terceiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha como principais preocupações promover o crescimento da renda nacional e do emprego, controlar a dívida externa, combater a inflação e desenvolver novas fontes de energia. Quanto ao setor energético, o governo buscou, através do PROÁLCOOL, Programa Nacional do Álcool, substituir progressivamente o petróleo importado por uma nova fonte de combustível nacional. A campanha da sociedade pela redemocratização do país obteve os primeiros resultados positivos. Anistia a todos aqueles que foram punidos pela ditadura militar. Assim, muitos cidadãos brasileiros que ainda estavam no exílio puderam finalmente regressar à sua pátria. Pessoas que tiveram seus direitos políticos cassados foram reabilitados na sua cidadania. Mas a anistia não foi restrita. Milhares de militares punidos pela ditadura não puderam voltar, normalmente às Forças Armadas. Fim do bipartidarismo, restrito à Arena e o MDB. Foram criados novos partidos para disputar as próximas eleições. Surgiram então o PDS no lugar da Arena e o PMDB no lugar do MDB. Apareceram ainda partidos novos como o PT, Partido dos Trabalhadores, PDT, Partido Democrático Trabalhista, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro e outros. Foram restabelecidas eleições diretas para governador de estado. Os outros grandes objetivos do terceiro PND não foram alcançados de forma satisfatória. Vejamos. Dívida externa. Tendo obtido empréstimos do FMI, Fundo Monetário Internacional, o Brasil teve que se submeter às exigências dos banqueiros internacionais, que passaram a ditar as regras de ajustamento de nossa economia. Sem poder pagar os empréstimos obtidos, o Brasil caiu numa ciranda sem fim. Passou a pedir novos empréstimos para saldar a dívida anterior. Inflação. Provocada por uma série de desequilíbrios econômicos, a inflação começou a explodir durante o governo Figueiredo. Bateu recordes históricos, superando a cifra de 200% ao ano. A classe social mais prejudicada com a inflação foi a dos trabalhadores, que tiveram seus salários corroídos dia a dia pela alta absurda do custo de vida. Desemprego. A falta de investimentos no setor produtivo e expansão de empresas resultou numa redução do crescimento econômico, cuja consequência social mais importante foi o aumento do desemprego. Em 1983, o desemprego em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares do país atingiu uma situação desesperadora. Grupos de desempregados, para não morrer de fome, chegaram a saquear supermercados em busca de comida para sua família. Com o agravamento da crise econômica, cresceu também a insatisfação popular contra o governo. Nas eleições de 1982, o povo manifestou seu descontentamento elegendo um grande número de candidatos das oposições nos principais estados brasileiros. Depois de 18 anos de ditadura, em 15 de março de 1983, assumiram o poder nos estados novos governadores eleitos diretamente pelo povo. O regime militar aproximava-se do fim. O movimento de Direta Já foi um movimento civil
de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, ocorrido em 1983. A possibilidade de eleições diretas para a presidência da República do Brasil se concretizou com a votação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. Entretanto, a proposta de emenda constitucional foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira. Ainda assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte, quando um de seus líderes, Tancredo Neves, foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral.